Quem já leu Judas? É um livro que quase ninguém lê, né? Judas só tem um capítulo, irmão. Agora Judas, futuro diácono Tiago, Judas só tem um capítulo. Agora é um capítulo que traz um resumo do que aconteceu na Bíblia. Então ele é um livro, é uma carta bem explicativa de Judas. Esse Judas não é Judas Iscariotes, irmão. Não é Judas aquele que traiu a Jesus Cristo. Não, esse Judas é o Judas Tadeu. É o Judas irmão de Tiago. Amém? É outro Judas. Não é Judas o Iscariote. É Judas Tadeu. Então o evangelho de Judas é antes do Apocalipse. Já acharam? Amém? Então preste atenção, irmão, o que Judas está dizendo nesta carta. No capítulo 1 ele se apresenta, ele diz: ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Versículo 3, ele começa dizendo: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação, por isso que Judas está dizendo, encorajar-vos a batalhar, irmão. Você quer permanecer na fé? Batalhe por isso. Quer permanecer na fé? Se dedique à fé que foi confiada aos santos, de uma vez por toda. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por toda. Versículo 4. Por que Judas está falando isso, meus queridos irmãos? Porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação, com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de Jesus, a graça de nosso Deus, em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Diga misericórdia. Dentro da igreja estão infiltrados quem, irmão? Aqueles que já estão condenados. Aí você olha, mas será que é meu irmão? Será que é meu vizinho? Nós podemos ficar assim, né? Mas quem será que é esse irmão que está infiltrado na congregação com toda espécie de falsidade, irmão? Você só vai observar quando você tiver um olhar espiritual. Quando você tiver essa visão espiritual, você vai conseguir observar aonde está vindo o falso evangelho, aonde está sendo pregado doutrinas de demônios, aonde estão sendo pregadas doutrinas de homens. Não existe doutrina de homens, não existe doutrina de demônios e a doutrina do evangelho. Então você só consegue observar quando você começar a interpretar essas três doutrinas: o que é doutrina do homem, o que é doutrina de demônio e o que é doutrina do evangelho, a doutrina do Senhor. Eles estão infiltrados em vossa congregação. Quem que está infiltrado em vossa congregação? Os indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo. Lembra quando os discípulos disseram para o Senhor: o Senhor quer que a gente vá e corte o joio? E Jesus disse: não, deixe que eles cresçam juntos, porque vai chegar o grande dia em que eu vou separar o joio do
trigo. Quem vai fazer isso é Jesus. Mas agora deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele está infiltrado na congregação, dentro da igreja, ensinando, contrariando a palavra do Senhor. E olha que é parecido. Se você não tiver visão espiritual, você acredita que esse evangelho é de Deus, e não é, e acaba mergulhando no falso evangelho da prosperidade. Começa a acreditar em tudo que é pregado. Por quê? Porque eles são pessoas ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem, irmão. Sobe no altar para fazer apresentações, usa o altar para convencer, para desdrobiar as pessoas, para enganar as pessoas. Usa o altar como um altar de libertinagem, negando a Jesus Cristo, o único e soberano Senhor. Então Judas começa a falar a partir do versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informado sobre tudo isso. Olha, sobre tudo isso o que? Judas vai falar que o Senhor libertou um povo do Egito. Quem lembra? Deus libertou um povo no Egito? Sim ou não? Deus não tirou um povo da escravidão? E esse povo, eles fizeram o que no deserto? Eles ficaram caminhando no deserto. Sim ou não? Aí eu lhe pergunto, esse povo era ou não era de Deus? Não foi Deus que tirou ele de lá? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: esse povo que era de Deus, Deus matou todos. Sabe por quê? Porque escolheram se distanciar de Deus, escolheram viver contra os princípios e ensinamentos de Deus. E aí Judas está lembrando: olha, essa carta eu estou vos escrevendo porque eu quero lembrar vocês, embora vocês já saibam, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe. Os velhos morreram tudo. Por quê, irmão? Aí você diz: mas Deus não salvou eles, não tiraram do Egito? Mas não creram. Não acreditaram na promessa do Senhor. Quem acredita que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, meu irmão. Eles não acreditavam na promessa do Senhor, eles não creram. Vi as maravilhas. Quem já contemplou as maravilhas do Senhor? Nós já contemplamos, todos os dias contemplamos a grandeza de Deus. E muitos não creem que Deus vai voltar, e vão levando a sua vida de qualquer maneira. E lá em Números 14, 28 fala que o povo Deus matou todos, e somente Josué, Calebe e os jovens entraram naquela terra prometida. E no versículo 6, Judas começa a dizer, falou do povo do Egito, agora ele está entrando: e quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas, para o julgamento do grande dia. Abra 2 Pedro, volte um pouquinho a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. A explanação que Judas faz. 2 Pedro 2,4 diz assim: quem achou, diga amém. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de seres reservados para
o juízo. Amém, irmão? Deus poupou os anjos? Sim ou não? Por que Deus não poupou os anjos? Porque eles pecaram. O que é que o pecado gera, irmão? Morte. E os anjos, nem mesmo os anjos, foram poupados. E nós estamos transformando a graça de Jesus em libertinagem. Eu falo, alguns que se dizem cristão, estão pegando a graça de Jesus e transformando em libertinagem, adulterando o evangelho do Senhor, tirando o verdadeiro sentido, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, Ele é o nosso Deus que nos ajudou a tirar o pecado de nós. Amém? E agora você tem uma luta entre a sua carne e entre o seu espírito. Ambos têm um desejo: a carne de pecar, a carne da concupiscência, dos desejos carnais, que é algo que mata o homem. É o desejo da carne. É algo que acompanha o homem. Sabe o que é mais difícil do homem vencer? É os desejos da carne, irmão. Porque quando você está só, você sozinho, sem ninguém, é a hora de você lutar. E é a hora de ver quem vai vencer, se é a sua carne ou se é o seu espírito. É quando você está só, não é dentro da igreja não, irmão. Aqui você ganha todas. É quando você está só, no momento de decidir, no momento de dizer: não, Jesus me salvou. E agora você permanece no chamado dele, ao invés de ceder para a tentação da carne, para os desejos carnais. E era isso que Judas estava dizendo: olha, igreja, presta atenção, porque o povo do Egito, eles morreram porque pecaram, porque Deus não poupou nem os anjos, estão aprisionados, aguardando o grande dia do juízo final. E ele procede, no versículo 7, olha, ele trazendo a memória. Judas, ele fez uma carta bem detalhada, para que não fique nenhuma dúvida de que o pecado mata o homem, de que o pecado leva o homem para o inferno. Versículo 7, de maneira semelhante a este, quem lembra da história de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de quê, irmão? De exemplo. Gênesis 19, 1 ao 15 fala das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19, capítulo 1, fala, irmão, que quando os anjos do Senhor foram até Ló falar, conversar, quando aqueles dois homens entraram na casa de Ló, aquele povo era tão prostituto, aquele povo, eles viviam em uma depravação sexual tão grande, que ele disse assim: deixa esses dois homens vir para fora, para que nós possamos ter relações sexuais com ele. O povo era tão imoral, irmão, era tão podre, que não poupava ninguém. Sexo explícito para eles era a mesma coisa de nada. Depravação sexual, abominação para o Senhor. E por isso Sodoma e Gomorra foram destruídos, exterminados. E Judas está trazendo novamente a nossa memória. Lembra do povo do Egito, foi tirado por Deus da escravidão, mas morreram no deserto. Lembra dos anjos que pecaram, estão aguardando o dia do grande juízo. Lembra de Sodoma e Gomorra. Amém? E Judas continua, irmão, mostrando mais. Sodoma e Gomorra serve como exemplo para nós.
Versículo 8: ora, este das mesma forma, como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. É o que nós temos que fazer com o diabo. Não temos que conversar, não temos que determinar nada para ele, não. Nós temos que dizer: o Senhor te repreenda. Amém? E não ficar de papo, como nós temos visto. Diálogo entre homem e diabo, né? Aquela conversa ali é tudo teatro. Ali o diabo gosta muito daquilo. Até mesmo o anjo Miguel, ele teve o cuidado de dizer alguma coisa para o diabo. É isso ou não é isso que está escrito na palavra? No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Veja como a guerra espiritual, irmão, é tremenda. A batalha, ela é espiritual, ela não é carnal, ela não é física, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. A batalha, ela é espiritual. Amém? E no versículo 11, versículo 10: apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreende, e se corrompe até nas atitudes mais simples, que aprende por instinto, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 4, para que você entenda qual é o caminho de Caim. Esses estão trilhando o caminho de Caim, irmão. Nós estamos aqui sempre pregando, nós estamos aqui sempre falando o Evangelho, mostrando as Escrituras, mostrando a verdade. Mas esses homens que estão dentro da igreja, essas mulheres, algumas mulheres dentro da igreja, que já estão determinadas para o grande juízo, elas estão para atrapalhar a você entender o chamado de Deus. E aí você entra no caminho de Caim. Quem achou Gênesis 4? Gênesis 4, versículo 6, diz assim: então o Senhor abordou Caim: por que está furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a sua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Amém? Antes de você pecar, primeiro ele estreita a sua porta. E Deus é tão maravilhoso, irmão, que não ocultou isso de Caim. Deus abriu os olhos de Caim. Ele pecou porque ele quis pecar. Foi uma escolha de Caim. Ora, se Deus se apresentou para ele e disse: olha, você pode fazer diferente, amém? Irmã Carol, você pode fazer diferente. Você errou lá atrás, mas hoje você pode fazer diferente. Você está tendo uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer diferente. E Deus disse: olha, Caim, o pecado espreita a tua porta, e o pecado deseja destruir você. Cabe você vencer.
Mas o que foi que Caim fez? Quem lembra? Ele matou ou não matou o seu irmão? Ele matou o seu irmão. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele fez caso para o que Deus falou para ele. E esses que estão na igreja, que não dão ouvido à voz do Senhor, estão fazendo casos da palavra do Senhor. Estão ouvindo, mas entra por um ouvido e sai por outro. Não vive, não busca, não ora, não mergulha na palavra do Senhor. Não tem fome, não tem sede. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque o pecado estreita a nossa porta todos os dias. Se você não ficar atento, se você não vigiar, vai ceder para o pecado. O que é que o pecado faz com o homem? Abate o homem. O homem fica cabisbaixo. Sabe por que o homem fica cabisbaixo? Porque ele está separado de Deus agora. Não muda nada não, ele peca, continua a mesma coisa a vida. Muda alguma coisa quando você peca, quando eu peco? Muda alguma coisa na minha vida? Continua sim ou não a mesma rotina? Você trabalha, você estuda, você come, você dirige, tudo continua do mesmo. O único problema, meu irmão, é porque você está separado de... O pecado não muda a sua vida cotidiana. Ele muda o seu relacionamento com Deus. E o que abate a alma do homem é estar distante de Deus. Amém, irmão? É por isso que você precisa estar atento. Quando vier à porta o pecado visitar a sua porta, vocês têm que estar vigiando e orando para que não entreis. Mas se o cristão não está vigiando e o cristão não está orando, o que acontece com ele? É por isso que os cristãos caem, irmão, porque não está orando e nem tão pouco vigiando. Sim ou não? Quem está entendendo, irmão? Você só vai cair, irmão, você só vai pecar se você não estiver orando e nem vigiando. Amém? Vigiando é meditando na palavra. Orando é falando com Deus. É tendo diálogo com o Senhor. É sendo claro nas orações. É dizendo para Deus: Senhor, estou aqui, pequei, o meu pecado foi esse. O meu pecado foi assim, começou o desejo no meu coração. Eu olhei ontem para uma mulher. Deus, eu vou lhe contar tudo detalhado. Eu olhei para a mulher. A mulher me chamou a atenção, e eu continuei olhando no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, até que então veio e aconteceu o pecado. O pecado já nasceu e já foi realizado no primeiro instante que você desejou. Amém? Então, veja que a guerra é muito grande da carne com o espírito. Nós achávamos que a lei era pesada demais, mas a graça, irmão, a graça é de graça, mas não é barato, irmão. Custa muito caro, custa a sua vida, custa você deixar suas vontades de lado e seguir a vontade daquele que te chamou. Você quer ser salvo como igreja? Quer ser salvo como filho de Deus? Tem que entrar na lei do Senhor Jesus. Você pode ser salvo como outra coisa, mas como igreja tem que conhecer o Evangelho. Para ser salvo como igreja do Senhor, nós temos que permanecer nos ensinamentos de quem? De Jesus Cristo. Voltando para Judas. Judas, que não é o Iscariotes, é o Judas Tadeu, que nos traz uma revelação profunda. Ele está falando: ai deles, quanto trilhar o caminho de Caim. Ou seja, o pecado estava à sua porta, mas ele não deu ouvido à voz de Deus e cedeu ao pecado, matando o seu irmão. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim. Ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Quem lembra da história de Balaão? E o que é que nós mais vemos em algumas igrejas?
A busca intensificada na prosperidade. A busca insistindo. A oração não muda até que você fique rico. Até que você alcance a riqueza da terra. Até que você diga: olha, eu era empregado, agora eu sou patrão. Olha, eu era funcionário, agora eu sou chefe. Eles estão vivendo, como está dizendo Judas, eles estão buscando lucro e se jogaram no erro de Balaão. É tão erro e gravíssimo que até a jumenta foi mais inteligente que o homem. Amém? Enquanto o homem estava espancando aquela jumenta: bora, porque você está parando? A jumenta estava tendo visão. O anjo está com a espada desembainhada, e se nós passarmos por ali, morre eu e morre você. Sabe, a busca pela riqueza deixa o homem cego, e ele faz tudo para ficar rico. Tudo. Passa por cima de todo mundo. Não respeita nem mesmo a Bíblia. Ele só vai dar tudo no altar porque a esperança dele é de ficar rico. Deposita tudo ali naquele altar porque a esperança dele é de mudar de vida. Loucos entraram no erro de Balaão. Essa carta de Judas, irmão, é completa. Ele lhe traz, lembrando o povo do Egito, morreram no caminho. Ele lembra os anjos que pecaram, estão aguardando o grande dia do juízo final. Ele lembra, como exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, cidade prostituta, depravação total. Ele lembra de Caim. E agora ele está lembrando, esses homens estão entrando no caminho do erro que também entrou Balaão. Essa carta de Judas, ela é completa, irmão. E isso tudo ele está escrevendo antes mesmo de falar a respeito da salvação. Porque nós achamos que porque estamos salvos, estamos livres desse pecado. Estamos livres dessa situação que Judas está deixando bem clara. E ele lembra algo que também aconteceu. E foram tragados pela morte na rebelião de, versículo 11, e foram tragados pela morte na rebelião de quem, irmão? De Corá, Natã e Abirão. Rebeldes, homens e mulheres rebeldes, foram tragados pela terra, foram devorados pela sua rebeldia, por se levantar contra Deus, por se achar que está na posição de determinar alguma coisa. Tem certos homens nessa terra que acham que tem mais autoridade do que Jesus, ao ponto de querer justificar até mesmo algumas coisas que Jesus fez. Quem somos nós, irmão, para querer justificar as obras grandiosas de Jesus Cristo? E eles estão vivendo assim, tragados pela morte na rebelião de Corá. Agora preste atenção. Preste atenção. Depois de nós ter lido tudo isso, viajamos até o Egito, aonde Deus tirou o povo. Quem assistiu Moisés? Não era bonito a travessia do Mar Vermelho? O povo tudo passando a pés enxutos, né? No meio do marzão. E quando atravessa o mar, na caminhada, não sobrou um. Sabe o que isso significa? Nós estamos caminhando por esse deserto. E nós iremos decidir para onde nós queremos ir. Amém? Caim teve oportunidade. Deus falou a Caim: o pecado está à sua porta, cabe você a vencer. E Deus hoje nos deu, quem já leu Efésios 6, a armadura do cristão. São elas que vai nos ajudar a vencer
todo esse mal que se levanta, irmão. Mas se o cristão não sabe quais são as armaduras de Deus, como vai vencer? Ele não ora, ele não vigia, ele é um cristão. O ano de 2014, olha, eu busquei mais a Deus, eu fiquei uns 3 meses na igreja, 4 fora, 5 na igreja. Olha, o ano de 2016 eu quero ficar mais. Irmão, tenha cuidado, porque você não sabe o dia e a hora que Deus volta para você, irmão. Porque se nós soubéssemos, nós ficaríamos bem preparados, né? Mas nós não sabemos o dia e a hora. Quem já experimentou a grandiosidade da glória de Jesus, não quer outro lugar, irmão. Só quem nunca experimentou. É bem verdade que o cair é do homem, o cair é da natureza humana, o levantar é da natureza divina. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai permanecer de pé, porque quem está prevalecendo é a natureza de Deus. Se vivermos pela natureza humana, vamos viver sempre pecando. E os filhos de Deus, o que é que a Bíblia diz? Em João, os filhos de Deus não vivem na prática. Você peca, irmão, não somos santos, eu não estou dizendo que nós não pecamos, pecamos, mas os filhos de Deus não vivem na prática. O pecado agora é um acidente. Você gosta de criar acidente? Quem gosta de ser acidentado ou de criar algum acidente? Alguém gosta? Quem gosta de bater carro, bater a moto, atropelar alguém? Ninguém gosta. Bem assim é o pecado para nós. O pecado tem que ser um acidente e não uma prática. Pessoas vivem na prática do pecado porque eles já estão cauterizados. O pecado não mais lhe incomoda. Ele peca hoje, peca amanhã, está tudo natural. Ele não confessa, ele fala subliminarmente: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. É muito fácil, né, irmão? Enquanto isso, a raiz está lá dentro, enraizado o pecado, está lá infiltrado dentro de você, e você não expõe para Deus, e você não põe para fora, e vai vivendo, vai crescendo, vai passando o tempo, e o pecado plantado dentro de você. Comece, irmão, comece a colocar para fora tudo aquilo que te machuca por dentro. Amém? Coloque para fora, fale para o Senhor, porque essas pessoas que nós acabamos de falar, sabe onde elas estão? Diga: dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas tem uma igreja que está lotada, o povo está adorando. Está ali dentro. Sim ou não, igreja? Mas o pastor é uma bênção. Está no altar. E nós não sabemos. Sabe por quê? Porque não temos visão espiritual. A nossa visão, ela é simplesmente: está pulando, está rodando, está girando, está curando, está libertando. É o poder de Deus, e etc, e etc, e vivendo no pecado, morrendo, indo para o inferno. Porque Jesus disse: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Amém? Muitos chegarão para o Senhor e dizer: mas Senhor, em teu nome eu fiz o quê? Quem tem visto milagre na televisão? Quem tem visto sinais de maravilha, paralítico andar, cego ver, a pessoa que está com câncer ser curada? Aqui na igreja, pessoas de câncer já foi curada. Amém? Já vimos tudo isso, irmão. Mas ele vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu fiz tudo isso. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os desobedientes e os pecadores, como foram em Sodoma e Gomorra, como foram na caminhada do Egito, como foram os anjos que se rebelaram contra o Senhor, como foi Natã, Corá e Abirão. Amém, irmão? Como foi Caim. Olha como Judas relata, irmão,
a história detalhadamente que o homem, ele pode sim combater o pecado quando ele recebe a Cristo Jesus. Amém? Não somos mais enganados como éramos no passado. Quando você não tinha o conhecimento, tudo bem, você era um ignorante. Nós éramos ignorantes na palavra. Mas hoje, Deus nos levou a sua maravilhosa luz. Amém? E temos que estar dentro da igreja observando a palavra. Versículo 12. Versículo 12 de Judas, capítulo 1, diz: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, branqueando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelida pelos ventos. São como árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelando errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Amém, igreja? Judas não teve medo de relatar para o povo judeu, que era o povo de Deus, relatar antes mesmo da salvação, irmão, como ele mesmo diz no início da sua carta: enquanto eu preparava com grande expectativa para escrever acerca da salvação. O que foi que ele relatou antes? Tudo o que acabamos de ouvir, irmão. É bem verdade que todos convertidos são salvos. Amém? Mas nem todos salvos são convertidos. Todos convertidos são salvos, mas nem todos salvos, eles se converteram ainda. Ele está no caminho da dúvida. Ele ainda é oscilante. Ele é de ânimo dobre. Ele tem 2 vontades, ele tem 2 desejos. Ele segue por 2 caminhos. Ele não é uma pessoa de posição. Pessoa de posição, ele permanece na posição. O barco está balançando, a tempestade está caindo, está difícil, mas ele permanece na posição de cristão. Tem pessoas assim ou não, igreja? Pessoas que conhecem o evangelho há mais de 10 anos. Ah, mas quem é você para julgar? Pelos frutos conhecereis. Cadê os frutos? Cadê o fruto, meu jovem? Cadê o exemplo na escola de cristão? O que você tem aprendido na igreja, você coloca em prática ou nós estamos aqui em vão? Nós estamos aqui em vão ou nós estamos aqui para receber do Senhor e colocar em prática lá fora? Ou nós vamos viver como viveu o povo do Egito, como os anjos que erraram, como Caim, como Corá. Homens que tiveram a oportunidade de se retratar, mas escolheram permanecer no erro. Escolheram pecar, irmão. Escolheram o pecado como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é um exemplo para hoje. Jesus disse, olha, os discípulos disseram, Senhor, dá um sinal da sua volta. E Jesus disse que ele voltaria como nos tempos de Noé e como nos tempos de Ló. Nos tempos de Noé, o povo estavam todos felizes, casavam, né? Comiam, passeavam, estavam felizes. Amém? Até que de repente veio a mão de Deus e destruiu com todos. Mas aí Jesus disse também, vai ser como nos tempos de Ló. E aí o que é que marca a geração de Ló?
a depravação, a prostituição, a relação de homem com homem, mulher com mulher, levando as crianças a viverem vidas depravadas sexuais. Estamos ou não estamos vivendo esse período, irmão? Nunca se houve, irmão, na história do Brasil e do mundo, tanto homossexualismo como está existindo. O homem está deixando a sua forma original que Deus deixou para viver os tempos de Sodoma e Gomorra. E eu dou glória a Deus por isso. E eu dou graças a Deus por isso, porque é um sinal que Jesus está voltando. Amém? Quando nós depararmos como o mundo estando como nos tempos de Ló, irmão, presta atenção, prepare-se, porque Jesus está voltando. Amém? Você crê que Jesus está voltando, irmão? E Judas deixou essa carta bem clara, bem explícita. Na boca do cristão tem que ter a salvação. O que você mais tem que falar para as pessoas é sobre salvação. Mas nós temos que estar atentos que o pecado está todos os dias à nossa porta, tentando nos destruir. Porque é a única coisa que te afasta de Deus, é o pecado. Seja na ganância, seja na prostituição, pecado afasta o homem de Deus. E é por isso que Judas esclareceu para aquele povo. Efésios 6:13, para a gente finalizar. Para a gente finalizar essa mensagem. Batalha pela fé. Batalha para permanecer na fé. Batalha pela fé cristã. Efésios 6:13. Aleluia. Depois de nós ter relatado isso, Paulo diz assim, ó, em Efésios 6, capítulo 13 de Efésios 6. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Amém? Então aqui está, meu irmão. Depois de você vencer tudo isso que nós relatamos aqui, depois que você passar por tudo isso, quando você vestir a armadura do Senhor, e você vencer tudo isso, ainda tem algo para você fazer. Permanecer firme. É fácil a vida do cristão, igreja? É fácil ou é difícil? É uma batalha, irmão, é uma guerra, é uma luta. Enquanto você deita a sua cabeça e dorme, a guerra espiritual está acontecendo no mundo todo. Amém? O tempo está passando e os sinais estão apontando para a volta de Jesus. E quanto mais o diabo puder levar com ele, ele quer levar. E ele está sentado no templo, ele está sentado na congregação, ele está olhando para ver quem são os fracos, ele está olhando para ver com quem ele pode tragar. O diabo está procurando pessoas que possam cooperar com o trabalho dele. E nós, se nós não estivermos firme, revestido da armadura de Deus, nós seremos instrumento do diabo sem saber, porque ele está dentro da congregação. Não pense que ele fica lá fora, não. Ele está dentro, ouvindo, sondando corações, sondando mente. Você está aqui, mas quando chega em casa é fofoca. A sua língua é usada para falar mal das pessoas. Ao invés de você orar, você vai fofocar. Ao invés de você clamar, ao invés de você buscar o Senhor, você é usado para outras coisas.
instrumento do diabo. Amém? Quem não é usado por Deus é usado pelo diabo. Quem não serve a Deus serve ao mundo. Amém, irmão? Por isso, permaneça firme. Deus está te chamando nessa noite. O diabo está batendo a sua porta, o pecado está sondando a sua porta. Cabe você resistir e vencer. Se coloque de pé e nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Aleluia. Você entendeu essa palavra, irmão? Essa palavra veio forte no meu coração, irmão, para mim primeiramente, para que eu não esqueça de que Deus é amor, mas que Deus também é fogo consumidor. Não é possível que Deus está nessa hora abrindo os nossos olhos, dizendo: olha, busque a santificação. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que quer estar perto de Deus, busque cada vez mais ao Senhor. Deixe as coisas do mundo de lado, abandone os prazeres da carne, deixe isso para um lado e comece a buscar a armadura de Deus. Deus nessa noite está te chamando para ser um soldado firmado na rocha Jesus Cristo, um soldado que está aguardando o general, um soldado que está esperando por Cristo. Deus já te mostrou a luz, Deus já te mostrou o caminho, Deus já te deu o Espírito Santo. Cabe você agora vencer, porque Deus já te fez mais, muito mais do que vencedores. Você só é derrotado se você quiser ser derrotado, porque em Cristo somos mais que vencedores. Mas eu lhe digo uma coisa: o pecado está à porta, a tentação está à porta. Guarda a tua língua, guarda a tua língua, guarda a tua língua, que da sua boca saia palavras de bênção, que a sua boca seja usada pelo Senhor, que você seja um vaso nas mãos de Deus, que você possa dar fruto, que você possa crescer, que você possa frutificar no ambiente que você está, que você possa ser um canal para levar salvação para outros. Ó Deus, nesse lugar, Pai, clamamos para que o Senhor levante vasos, homens, mulheres de Deus, adoradores, Senhor, proclamadores, intercessores, Senhor, homens retos diante do Senhor, mulheres valorosas, mulheres que amam servir a tua casa, que amam servir a tua obra, que amam servir a ti, Jesus, como foi Maria Madalena. Mulheres que seguiam a Jesus por amor. Homens que decidiram agora crucificar a sua carne, como Jesus Cristo fez. Sepultar o velho homem, matar a velha criatura, porque Jesus disse: importa que nasça de novo. Sem novo nascimento, ninguém vai entrar no reino do Senhor. Não adianta agradar o velho homem, porque você vai perder a sua eternidade. Agrade ao Senhor, tema ao Senhor, que tem o poder de te livrar do inferno. Mantenha a sua fé, batalhe por ela, batalhe, lute pela fé, lute para vencer a tentação. Se você for um cristão de oração, se você for um cristão
vigilante, você não vai cair em tentação. Espírito Santo de Deus, levanta novamente o caído nessa noite. Fala na mente dele, fala na mente dela, fala no coração, Pai. O Senhor está chamando novamente. O Senhor está dizendo: olha, eu te dou uma nova chance, eu te dou uma oportunidade. Faça diferente, trilhe diferente nessa hora. Não mostre para as pessoas, mostre para você mesmo. Mostre para você mesmo que você decidiu a dar um basta ao pecado, a dizer não à tentação, a viver uma vida reta diante do Senhor, a ter comunhão com o Espírito Santo, a se acordar de manhã cedo e tomar café com o Senhor, sentar na hora do almoço e almoçar com o Espírito Santo, sentar no meio dos teus filhos e conversar com os anjos do Senhor, dormir adorando a Deus, acordar glorificando a Deus, trabalhando e dando glórias, honra ao Senhor, vivendo a sua vida na esperança da eternidade, na esperança da salvação, na esperança da regeneração, na esperança de viver a eternidade com Cristo Jesus. Saia daqui nessa noite nesse propósito. Saia com Deus, ande com Deus, viva com Deus, faça tudo com Deus, tudo, fale tudo para Deus, não esconda nada de você mesmo, para que você possa vencer o que está derrotando você. Se você não disser para Deus o que está te derrotando, você sempre vai viver uma vida de derrota. Se o pecado está derrotando você, se o pecado está destruindo com a sua família, se o pecado está destruindo com o seu casamento, destruindo com o seu relacionamento, destruindo com sua comunhão, destruindo com a sua comunhão com Deus, com a sua comunhão com os irmãos, se o pecado está te afastando de Deus, comece a expressar para Jesus. Jesus disse: lançai sobre mim, lançai sobre mim, confia nele e tome uma decisão e diga um basta, diga não para o pecado, diga não quando o pecado estiver à sua porta, porque o pecado estava na porta de Caim. Deus abriu os olhos de Caim. Caim, o pecado está estreitando a sua porta. Caim, meu filho, ainda dá tempo para você, Caim. Caim, se retrate, Caim. Ele não ouviu a voz de Deus. Deus está falando com você, mulher. Deus está falando com você, jovem, você, homem, você que está aqui nesta noite. Deus está dizendo: o pecado está estreitando a sua porta, cabe você vencer. Deus já te deu todas as armaduras, todas as armas Deus já colocou nas suas mãos, está nas suas mãos. Use as armas que o Senhor colocou. Coloque em prática a sua fé, em nome de Jesus, e saia daqui renovado. Saia daqui na certeza que Deus está contigo. Deus não quer que você seja um vaso na mão do diabo. Deus quer te fazer um vaso nas mãos do oleiro. Pai, está aqui essas pessoas. Os nomes dessas pessoas estão aqui. Não conhecemos nenhuma delas, mas sabemos que o diabo está lá batendo na porta todos os dias do coração dessas pessoas. Sabemos que o inimigo está todos os dias arquitetando como tragar para levá-lo para o inferno. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, orando para que sejam combatidos toda a obra do inferno, toda a obra do diabo contra a vida dessas pessoas. Te pedimos, Pai, que os anjos do Senhor vão lá e desfaçam toda a obra do inferno, todo o trabalho que o diabo está fazendo, usando pessoas para fazer no final de ano, colocando encruzilhadas, oferecendo ao diabo
Em nome de Jesus, Senhor, envia os anjos guerreiros, envia os anjos do Senhor, os anjos que combatem esse mal, para destruir, Senhor, com esses inimigos. Pedimos a Ti, Pai, vem, Senhor, vem, Senhor, e salva a Tua igreja. Venha e desperta o Teu povo. Te louvamos, te agradecemos, Pai, porque não somos dignos, e mesmo assim o Senhor nos ama, e mesmo assim o Senhor insiste em nos curar, insiste em nos salvar, insiste em nos livrar do pecado. Que o Senhor derrama a Tua graça nesse lugar, a Tua misericórdia, que o Senhor abra os olhos, Senhor, de todos que aqui comungam, de todos que aqui participam da comunhão. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais, para Te servirmos, Senhor, com excelência. Te agradecemos, Pai, por essa noite e por essa palavra, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e aplauda o nome do Senhor. Podeis assentar.